Você já sentiu aquele aperto no peito depois de uma oração curta? Aquela voz sussurrando dentro da sua mente. Será que Deus realmente ouviu isso? Será que 3 ou 4 palavras jogadas às pressas conseguem alcançar o céu? É como se o silêncio depois do amém fosse um eco de culpa, como se a pressa da sua rotina tivesse colocado um muro entre você e Deus. É duro admitir, mas muitos de nós carregam essa dor secreta, o medo de que nossas orações sejam pequenas demais para mover o coração do Pai. E aqui está a promessa que ninguém ousa dizer em voz alta. Não é o tempo que você gasta de joelhos que mede o valor da sua oração, mas a verdade que você coloca dentro dela. A Bíblia deixa isso claro, mesmo que poucos falem disso abertamente. Em Mateus 6:7, Jesus advertiu: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Essa revelação corta como uma espada, porque derruba a comparação que fazemos com quem ora por horas e nos faz acreditar que somos cristãos de segunda categoria. Imagine a cena. Você sentado à beira da cama, o dia já terminou, o corpo cansado, os olhos pesados. Você fecha os olhos e só consegue murmurar: "Senhor, me guarda." 3 palavras, um suspiro. E de repente vem a dúvida: será que isso basta? O mundo te ensinou que só o que é longo é profundo, só o que é repetido é eficaz. Mas e se for exatamente o contrário? E se Deus não estivesse olhando para a duração, mas para a sinceridade que escapou naquele instante? Aqui vem a virada, o choque que talvez você não queira ouvir. Muitas das orações longas que você admira podem estar cheias de vazio. Palavras bonitas, discursos espirituais, mas um coração distante. Enquanto isso, a sua oração curta, sincera e crua, pode ter mais peso diante de Deus do que horas de religiosidade. Lembra do publicano em Lucas 18:13? Ele não fez uma pregação, não recitou frases ensaiadas, apenas disse: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." E Jesus afirmou que foi ele, e não o fariseu, quem voltou justificado. O problema nunca foi a oração curta, mas a distância do coração. O inimigo sabe disso e tenta te prender no ciclo da comparação, como se o relógio fosse a régua da fé. Mas a palavra desarma essa mentira. Quando Pedro afundava nas águas, ele não teve tempo de preparar uma oração elaborada. Apenas gritou: "Senhor, salva-me." Mateus 14:30. E foi o suficiente para que a mão de Cristo o alcançasse. Curto, urgente, real. Então me diga, será que não é hora de você parar de medir a sua oração pelo tempo e começar a medir pelo quanto ela carrega de verdade? Talvez Deus esteja mais perto dos seus sussurros do que você imagina. Talvez aquela oração que você acha pequena seja o que sustenta você até hoje, porque no fim das contas, Ele não está contando palavras, Ele está ouvindo a alma. Você já percebeu como a culpa se instala silenciosa quando você compara a sua vida espiritual com a de outros? É como se houvesse uma régua invisível medindo a intensidade das suas orações. Você vê alguém de joelhos por horas, chorando, clamando alto, e de repente as suas orações rápidas parecem ridículas, quase inúteis. É nesse momento que a dúvida lateja: será que Deus me ouve? Ou será que Ele só dá atenção a quem tem tempo e palavras bonitas para gastar? Essa comparação constante é uma ferida aberta, porque transforma a oração, que deveria ser um encontro íntimo com o Criador, em uma competição silenciosa de performance religiosa. A verdade é que esse peso é real. É o peso de se sentir sempre menor, sempre insuficiente, como se Deus estivesse com um cronômetro na mão, marcando o tempo da sua oração, pronto para dizer: "Foi pouco, não valeu." Mas será que é assim que Ele age? Em 1 Samuel 16:7 está escrito: "O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração."
Essa palavra é um choque de realidade. O que impressiona os homens nunca foi o que impressiona a Deus. Ele não está contando minutos, está sondando intenções. Pense na cena do fariseu e do publicano em Lucas 18. O fariseu se exaltava, cheio de frases longas e bem elaboradas, tentando mostrar ao mundo sua espiritualidade. Já o publicano, envergonhado, apenas abaixava a cabeça e dizia: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Quem você acha que foi ouvido? Jesus respondeu: "O humilde, não o eloquente." Essa é a virada que expõe a mentira da comparação. Talvez quem você admira por orar tanto esteja mais preocupado em ser visto do que em ser ouvido. Mas aqui está a parte sombria, a parte que dói encarar. Nós mesmos alimentamos essa prisão. Não é apenas o olhar dos outros, mas o nosso próprio olhar. Nós nos chicoteamos com pensamentos cruéis. Você não é espiritual o bastante. Deus não vai responder a alguém tão preguiçoso. Essa voz não vem do céu, vem do inimigo que quer sufocar sua fé. Ele sabe que se você acreditar nessa mentira, vai parar de orar. E se parar de orar, vai parar de se conectar. O alvo não é o tempo, é a sua fé. Então, respira fundo e pergunta a si mesmo: será que Deus se afasta porque você falou pouco? Ou será que ele se entristece quando você fala muito, mas sem alma? O peso da comparação é uma corrente que prende, mas a Bíblia te entrega a chave. Sua oração não precisa impressionar ninguém, ela só precisa tocar o coração de Deus. E isso você pode fazer em silêncio, em 1 minuto, em uma frase. E é justamente aqui que a revelação chega como um raio no meio da escuridão. O próprio Jesus desmascara essa ilusão de que longas orações são mais poderosas. Ele não suavizou suas palavras, não deixou espaço para interpretações. Em Mateus 6:7 ele disse claramente: "E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Essa frase é um golpe direto contra a culpa que carregamos, contra a ideia de que a eficácia da oração está no número de palavras. É como se Cristo olhasse nos nossos olhos e dissesse: "Eu não preciso de discursos, eu quero verdade." Pense no impacto disso. Quantas vezes você acreditou que precisava falar mais para ser escutado? Quantas vezes transformou sua oração em um monólogo cansativo, repetindo frases apenas para preencher o silêncio? Jesus revela que esse silêncio não é vazio. Ele é o lugar onde a fé respira. E essa revelação quebra uma das maiores mentiras da vida espiritual, a de que Deus se impressiona com quantidade. O choque está em descobrir que não apenas não é necessário falar muito, mas que falar demais pode revelar um coração que não confia. É duro aceitar, porque fomos condicionados a acreditar que espiritualidade é barulho, que santidade é duração, mas a Bíblia sempre mostrou o contrário. Elias, diante dos profetas de Baal, não precisou de horas de clamor repetitivo. Uma oração curta e sincera foi suficiente para o fogo do céu descer. 1 Reis 18:36-38. O contraste é brutal. Enquanto os profetas gritavam e se cortavam para chamar atenção, Elias apenas abriu o coração e confiou. E aqui está a virada dramática que muitos evitam encarar. Talvez a sua luta não seja porque você ora pouco, mas porque você acredita que precisa de mais palavras do que fé. Essa revelação desarma a mentira que pesa sobre você. Não é a maratona de frases que toca o coração de Deus, mas a intensidade do seu clamor. Então, pergunte a si mesmo: e se a oração curta, aquela que você achava insuficiente, fosse exatamente o que Deus esperava ouvir de você? E se, em vez de desperdiçar energia em discursos, você fosse chamado para voltar à simplicidade, à essência, ao encontro verdadeiro? Jesus não prometeu ouvir quem fala bonito. Ele prometeu ouvir quem fala com o coração.
Agora imagine a cena com todos os detalhes. O mar revolto, o vento cortando o rosto, as ondas se levantando como muralhas contra um homem desesperado. Pedro, aquele mesmo que havia deixado tudo para seguir Jesus, agora está afundando em meio à escuridão da noite. Seus pés não encontram firmeza, a água o puxa para baixo. O medo o paralisa. Não há tempo para discursos elaborados, nem para frases ensaiadas. Em um grito sufocado, ele lança apenas 3 palavras: Senhor, salva-me. Mateus 14:30. Tão simples, tão cru, tão humano. E mesmo assim, foi o suficiente para que a mão de Cristo atravessasse as águas e o levantasse de volta à vida. Essa cena é um espelho poderoso, porque ela mostra que a oração curta, quando nasce do desespero e da sinceridade, move os céus com mais força do que longos discursos carregados de vaidade. Deus não mede a profundidade da oração pelo tempo, mas pelo peso da alma que a sustenta. Pedro não precisou explicar sua situação, não precisou convencer Jesus de nada. O clamor dele carregava verdade, e isso foi suficiente para o milagre acontecer. E é nesse ponto que a revelação se torna quase dolorosa. Nós gastamos tanto tempo tentando encontrar palavras certas, tentando parecer espirituais, até no jeito de pedir ajuda, enquanto Deus está atento ao suspiro mais simples. Salmos 34:17 nos lembra: clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Não fala sobre a duração do clamor, não exige ensaio, apenas diz que Ele ouve. A simplicidade esconde um poder que poucos têm coragem de reconhecer. Porque aceitar isso é destruir nosso orgulho, é admitir que não são nossas frases bonitas que movem Deus, mas a nossa dependência. E esse é um choque. O publicano, que mal conseguia erguer os olhos, foi ouvido em sua oração curta, enquanto o fariseu, com todo seu discurso, saiu vazio. Então, pare um instante e reflita. Será que você não tem buscado mais palavras do que presença? Será que não está tentando provar sua fé com frases, quando bastava abrir o coração? A oração curta é como uma flecha direta que atravessa o céu sem desviar. Ela pode ser pequena, mas carrega a força da verdade. Mas aqui está a parte que ninguém gosta de encarar. Oração curta não é sinônimo de oração verdadeira. Existe um abismo perigoso entre a simplicidade e a superficialidade. Quantas vezes você já repetiu frases automáticas, quase como quem acende uma vela sem fé, apenas para cumprir um ritual? Senhor, me abençoa. Senhor, obrigado por tudo. Palavras jogadas ao vento, sem alma, sem peso, sem entrega. É como se o coração estivesse ausente, como se a boca falasse enquanto a mente vagava em outro lugar. E nesse instante, a oração, por mais curta que seja, se torna apenas ruído vazio. A Bíblia expõe esse perigo com brutal clareza. Em Isaías 29:13, o Senhor declara: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a ferida secreta que muitos ignoram, mas que sangra todos os dias dentro das igrejas e dentro de nós. O problema não está no tempo da oração, mas na distância entre os lábios e o coração. Orar de forma automática é como oferecer a Deus uma casca sem fruto, uma sombra sem corpo. Pense no absurdo dessa cena. Alguém dobra os joelhos, fecha os olhos, mas na mente está a lista do mercado, o prazo do trabalho, a notificação do celular. A boca diz amém, mas o coração nunca entrou na sala de oração. Essa é a superficialidade que engana. É curto, é rápido, mas não é verdadeiro. E Deus não se impressiona com fórmulas. Ele sonda o íntimo, e aquilo que é falso não sobe como incenso diante dele. E é aqui que a virada dói. Talvez não seja a duração da sua oração que está impedindo a resposta, mas a falta de entrega real.
Talvez o silêncio de Deus não seja porque você fala pouco, mas porque fala sem presença, sem quebrantamento. Essa é uma verdade dura, porque nos obriga a olhar para dentro e perguntar: eu estou realmente orando? Ou apenas repetindo frases para aliviar a consciência? É um confronto necessário, quase cruel, mas libertador, porque só quando reconhecemos a superficialidade podemos buscar a autenticidade. Deus não rejeita uma oração curta, mas rejeita uma oração vazia. O perigo não está no tamanho, mas na ausência de alma. O céu não responde a palavras decoradas, mas a corações que se rasgam diante dele. E então chegamos ao ponto mais revelador. Quando os discípulos, homens simples e inseguros, olharam para Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. Eles não pediram milagres, não pediram fórmulas de sucesso, pediram algo tão íntimo que revela a sede da alma. E o que Jesus entregou? Não foi um discurso interminável, não foi uma sequência complicada de palavras difíceis. Ele respondeu com uma oração curta, direta, cheia de sentido: o Pai Nosso. Essa cena é uma chave escondida na Bíblia, porque no lugar de dar um manual de frases espirituais ou exigir horas de clamor, Jesus ensinou algo que pode ser dito em menos de um minuto. Pai Nosso que estás nos céus. Mateus 6, 9. Palavras simples, acessíveis, que até uma criança consegue repetir, mas que carregam profundidade eterna. É quase um choque perceber que a oração mais conhecida de todos os tempos é também uma das mais breves. Isso quebra nossas expectativas, desmonta nossa arrogância espiritual e nos força a enxergar. Não é sobre a extensão, é sobre a essência. Cada linha do Pai Nosso é como um diamante bruto. Não precisa de enfeites, porque sua força está na verdade. Jesus nos mostrou que o poder não está no exagero, mas na clareza. Ele ensinou que orar é alinhar o coração com a vontade de Deus, não impressionar o mundo com frases ensaiadas. A oração que ele nos deixou é curta, mas abre portais eternos. Coloca Deus no centro, nos ensina a pedir o pão de cada dia, a buscar perdão e a clamar por livramento. É simples, mas é completa. E talvez esse seja o segredo que muitos ainda não perceberam. Jesus não valorizou o tempo da oração, valorizou a autenticidade dela. Ele não mediu a espiritualidade pelo quanto alguém falava, mas pela forma como entregava o coração. A oração curta do Pai Nosso nos mostra que a profundidade não está na duração, mas no impacto que ela causa dentro de nós e diante de Deus. Então, pense comigo, se o próprio Filho de Deus escolheu deixar como modelo uma oração breve, por que você ainda acredita que precisa se perder em longos discursos para ser ouvido? Talvez o que você chama de pouco seja exatamente o que ele quis te ensinar. Talvez a simplicidade seja a porta que você não teve coragem de atravessar. A verdade nua e crua é que Deus nunca mediu oração pelo relógio, mas sempre pelo coração. O que importa para ele não é o quanto você fala, mas o quanto você se entrega. Não são frases longas que rasgam os céus, mas a sinceridade de um suspiro que nasce da alma. Romanos 8:26 diz que até quando não conseguimos colocar em palavras o que sentimos, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até o silêncio pode ser uma oração, desde que venha carregado de verdade. Essa é a revelação que liberta. Deus não está atrás de performance. Ele não espera que você seja eloquente, que recite discursos ou que impressione com espiritualidade forçada. Ele está atento àquelas orações curtas, feitas no meio da dor, ao pedido rápido que você sussurra antes de entrar no trabalho, a lágrima escondida no travesseiro quando ninguém mais te vê. Ele ouve, porque não mede a fé pelo tempo, mas pela entrega. E isso desmonta toda a comparação. A oração longa não é melhor que a curta,
assim como a curta não é menos espiritual. O que define tudo é se ela nasceu de um coração quebrantado. Salmos 51:17 nos lembra: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Esse é o critério que o céu usa, não cronômetros, não contagens de palavras. Então, talvez você precise ouvir isso hoje. Não tenha vergonha das suas orações curtas. Não despreze os momentos em que só conseguiu dizer: Senhor, me ajuda. Não pense que é pouco quando, na verdade, é tudo. Porque para Deus, cada palavra sincera tem peso de eternidade. Ele não precisa de muito para agir, precisa apenas de um coração disposto a se abrir. E no fundo, não é libertador saber que você não precisa impressionar o Criador, que Ele já conhece sua dor antes, mesmo de você falar, que mesmo em um suspiro Ele pode mover montanhas? A grandeza da oração nunca esteve no tamanho, mas na verdade que ela carrega. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso já mostra o quanto você tem sede de crescer, de buscar sabedoria e de se aproximar de Deus de forma verdadeira. Cada minuto que você dedicou a esta mensagem não foi em vão. É um sinal de que o Espírito Santo está despertando algo dentro de você. Eu quero te convidar agora a deixar um comentário aqui embaixo. Compartilhe o que mais falou ao seu coração neste vídeo. E se você não souber exatamente o que escrever, apenas comente: sou grato a Deus. Assim, vamos saber que você ficou conosco até o fim e que essa palavra encontrou um espaço no seu coração. Também não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens que edificam, fortalecem a fé e transformam vidas. E se você sentir no coração o desejo de apoiar ainda mais esse trabalho, considere se tornar membro do canal. Sua contribuição nos ajuda a levar a palavra a cada vez mais pessoas. E antes de sair, quero te dizer, nós vamos deixar aqui, no final, mais 2 vídeos recomendados, cheios de reflexões cristãs, que vão fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual. Assista, permita que Deus fale com você e siga firme nessa jornada de fé.